A paz de Deus, querida Irmandade. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixa o seu pedido de oração nos comentários. Deus abençoe a todos. Dou graças a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que deixam em nós uma confirmação da sua obra em nossa vida, da sua misericórdia, do seu cuidado. Tem livramentos que Deus faz que nós olhamos e vimos que a nossa inteira alma, irmãos, precisava que Deus aparecesse, e assim Deus tem feito com todos nós. O Senhor traz em frente de contar. Eu não gosto de contar isso na igreja, é um pouco pesado, né? É um pouco pesado. Mas hoje Deus colocou no meu coração para contar uma obra que Deus fez de uma libertação a uma família. Porque, irmãos, é verdade e é até mistério que soframos prisões, como a própria palavra nos fala. Mas o tempo da liberdade divina, irmãos, ao chegar na nossa vida, ninguém impede. E eu estava numa viagem uma certa vez, e estava numa cidade, eu tinha ido lá também por questões até mesmo de trabalho. E eu conheci um casal de irmãos lá, e aquele irmão me convidou para fazer uma visita ao seu sogro. Isso já fazem muitos anos. E eu falei, tá bom, irmão, se Deus prepara. Mas quando ele me falou que o sogro dele não morava na cidade de onde nós estávamos, falou, irmão, vai ficar difícil, porque eu estou na casa do irmão Daniel. Era o irmão que eu estava hospedado lá. Mas ele insistiu, falou com o irmão Daniel, enfim. Deus preparou, marcamos um dia. E no dia fomos para aquela cidade fazer uma visita para o nosso irmão. E ele falou que o sogro dele estava muito provado. E eu fui lá na singeleza do meu coração, né? Só levar uma oração a uma família. E chegamos, fomos congregar na cidade, o culto já havia começado. Terminou o culto, ele me apresentou o sogro dele. Quando ele me apresentou o nosso irmão, um homem, um senhor, uns 65 para 70 anos, mas um homem formoso, bonito, né? Muito bonito ele. Mas por trás daquela formosura eu vi uma tristeza profunda que ele não conseguia segurar na própria alma. E eu olhei nos olhos dele e eu falei, meu Deus, como esse irmão está triste. Saudei ele esboçou um pequeno sorriso. E terminou, nós saímos para ir para a casa dele. Estava mais alguns da família. E pega a rua, deixa a rua, pega a rua, deixa a rua. Saímos da cidade e pegamos uma estrada de terra. Estradinha de terra. E eu falei para ele, irmão, seu sogro não mora na cidade então? Ele falou, não, irmão, meu sogro mora num sítio, uma chácara. E quando ele falou aquilo, eu brincando, né, com a liberdade que tinha, eu falei assim, mas essa visita vai ser muito boa, né? Chácara não falta pão de queijo, caldo de cana. E comecei a fazer uma pequena brincadeira ali com ele, mas eu vi que ele estava tenso, ele não cedeu à minha brincadeira, ele não sorriu. E quando nós andamos um pouco mais, ele falou para mim, irmão Raimundo, eu preciso falar por irmão a prova do meu sogro. O meu sogro, irmão, foi um homem que no passado, ele mexeu com magia negra, ele fez um pacto com o adversário, ele dando a alma dele para ter o que era do adversário. E por muitos anos ele exerceu isso, se tornou famoso,
Aí vinham grandes personalidades em busca dos trabalhos dele. Mas até que um dia o Senhor mandou um nosso irmãozinho aí e anunciou a graça ao meu sogro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele creu, e o Senhor chamou ele, chamou minha sogra. Ele falou: na sala da casa dele aí tinha um altar de adoração ao adversário de Deus. Quando o Senhor chamou ele removeu tudo isso, limpou, e a alegria entrou, transformou tudo. O Senhor começou a chamar os filhos, foi preparando casamentos, enfim, chamou a família inteira. Mas agora, irmão, tem aproximadamente 60 dias que o inimigo apareceu em pessoa para ele aí dentro dessa chácara e falou para ele: tu esqueceste que tu tem um pacto comigo? O que é de Deus, mas o que é meu, e eu não vou mais sair daqui enquanto eu não tiver o que é meu, que era a alma. Irmão, a partir daquele dia acabou a alegria desse lugar, a paz. As crianças não têm mais prazer de vir aí, tem medo. Aí se ouve barulhos, se ouve gemidos, se ouve gritos, se ouve tanta coisa. E a partir desse dia uma tristeza tomou o meu sogro. E ele está numa situação, irmão, que minha sogra só chora, tadinha. E ele também, à noite, madrugada, pega o carro, sai sem rumo, não fala para onde vai. E nós já estamos com medo, irmão, de uma notícia grave. Quando ele me falou aquilo, querida irmandade, eu confesso para vocês que eu fui atacado por um medo, mas um sentimento de medo, que se eu pudesse eu tinha falado para ele: volta daqui, irmão, eu não vou, volta daqui, eu não vou, né? Mas medo mesmo. E eu fiquei e falei: irmão, mas não podia, estava lá todos os carros, a família, irmãos, e eu fiz uma oração a Deus naquele momento, já que eu não podia voltar atrás. Eu fiz uma oração a Deus sentado ali no banco do carrinho dele. Eu falei: Senhor, tu sabes muito bem que eu não vim aqui com nenhum intento da minha carne e nem tentar a Deus. Eu vim aqui na mais pura singeleza do meu coração. Eu vim aqui só trazer um abraço para um irmão que está chorando. Eu só vim orar com ele, Senhor. Eu só vim sorrir. Agora eu soube que o adversário está aí dentro e falou que não vai sair. Eu falei para o Senhor, Senhor, se dependesse de mim eu voltaria para esta família, com toda a pureza do meu coração, irmão. Foi o que saiu na oração. Eu falei: para esta família, hoje aí está entrando o anjo da igreja. Assim o teu povo recebe os teus servos. Mas eu, olhando para mim mesmo, vejo as minhas inconstâncias, as minhas falhas, as minhas incertezas tantas vezes. Tem piedade de mim. Faz comigo como tu fizeste com Josué naquele dia. Troca a minha vestidura, coloca uma mitra nova na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí neste lugar, Senhor. Irmãos, orei desta maneira, querida irmandade. Então começou a acontecer um milagre, eu considero um milagre espiritual, porque quando eu fiz esta oração, eu perdi um pouco da minha personalidade normal, brincalhona, singela, porque a partir daquele momento nasceu uma voz aqui. Não era na minha cabeça, eu não pensava, pelo contrário, eu pensava era em outras coisas, mas aqui no meu ser, aqui nas minhas entranhas, no meu peito, nasceu uma voz que começou a clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a Ele o domínio, o poder, a glória para sempre. E aquela voz foi tomando, sabe, irmão, eu sentia ecoar
dentro de mim. Eu não sei explicar para a irmandade. E aquela voz começou a clamar dentro de mim. Chegamos num lugar bonito, um arco de flores. Entramos, uma casa bonita, varanda para os 4 lados. Quando nós entramos, mas estava todo mundo sem paz, estava todo mundo sem conforto, estava todo mundo distante, meio isolado, cada um, né? Mas estamos ali os casais, tudo. A irmã foi fazer uma jantinha, nós sentamos, ele sentou assim, cabisbaixo, não falava, e ele era um homem assim de olhos verdes, bonito, mas os olhos dele estavam vermelhos, né? De tanto choro. E ali nós não tivemos nem muito diálogo, tentamos puxar uma conversa ali, os irmãos, né? Mas eu já estava em espírito, nesta condição de espírito. Quando terminou, fomos orar, eu só apresentei a janta. Eu falo para a irmandade que eu comi por conveniência, né? Mas não houve um desfrutar de paladar, não teve nada. Eu jantei, quando terminou, como não tinha ambiente, eles falaram: irmão Raimundo, tem um quartinho aqui para o irmão, tá bom? O irmão me colocaram, as famílias foram, a casa muito grande, as famílias foram para os quartos, e eles me colocaram lá no quartinho. Eu entrei naquele quartinho, umas janelas de madeira, eu ajoelhei e falei: Senhor, Davi falou que tu dá sono aos teus amados, eu estou cansado, eu quero dormir, me dá sono, Senhor. Orei, deitei, apaguei e dormi. Acordei no dia seguinte por uma frechinha de sol, 7:30 da manhã, que entrou pela brecha da janela de madeira, deu assim no meu olho, eu despertei pela brecha. Na hora que eu recuperei a consciência, a primeira coisa que eu ouvi foi a voz dentro de mim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, né? Clamando dentro de mim. Levantei, fiz minha higiene pessoal, saí. Quando saí, encontrei o irmão, o que eu conhecia, e ele estava atribulado. Falou: bom Raimundo, irmão, perdoa. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Olha, irmão, meu sogro saiu, era 1h da manhã, não sabemos onde anda, onde está. Minha sogra está envergonhada ali, minhas cunhadas até foram embora, ficaram com vergonha do irmão, saíram, só estava ele, a esposa e a sogra. Eu falei: irmão, fica em paz, tá bom? Não preocupem comigo, está tudo bem. Ele falou: irmão, não repara, eu estou ali ajudando ela a assar uns bolinhos ali para tomar um café. Eu falei: pode ir, irmão, pode ir. E sentei, eram uns sofás de alvenaria, irmão, e eu sentei ali naquelas almofadas, nos sofás, aquela voz clamando dentro de mim. De repente chegou, lembro demais, era um Santana verde, carro bonito, novo. Quando ele parou aquele carro lá, que ele desceu, que eu olhei para ele, eu já vi que ele estava todo vermelho de pranto, de choro. Irmãos, honra e glória a Deus. Eu estou contando isso aqui porque o Senhor me fez claro que aqui tem uma família que precisa de uma grande libertação espiritual. Irmão, quando eu pus o pé na varanda, o Espírito do Senhor me tomou em línguas, com a promessa do Espírito Santo. Irmão, e eu controlei ali baixinho, e lá vem ele entrou e sentou aqui do meu lado direito. Quando ele sentou do meu lado direito, silencioso, eu pus minha mão aqui direita na coxa dele, aqui próximo ao joelho esquerdo dele. Eu pus minha mão na coxa dele e falei assim: ô homem amado de Deus. Irmão, quando falei ô homem amado de Deus, foi como se abrisse uma champanhe, foi como os olhos dele em lágrimas, o choro veio, o pranto veio, e ele se descontrolou no pranto. Ele olhou para mim e falou: se eu sou homem amado de Deus, por que o adversário quer me matar desse jeito? Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, irmão, uma glória ainda maior veio sobre mim, irmão. Sabe, irmão, nós somos ensinadores da Irmandade, né? Mas naquele dia, irmão, não foi iniciativa, não teve atitude da minha parte. Quando veio aquela glória de Deus intensa sobre mim, eu perdi assim perdi o meu autodomínio. Eu não sei explicar, as coisas começaram a aparecer como um sonho. Eu só sei que eu catei aqui no modo simples de expressar, catei a mão dele e saí, irmão. E o Senhor começou a nos visitar com aquela linguagem. Eu saí de dentro da sala com ele, e nós fomos indo assim nas plantas da chácara. Para mim que ia tudo abrindo, as laranjeiras iam abrindo, para mim que ia tudo abrindo, e eu levando ele, segurando, puxando. Ele era homem alto, eu sou hominho, ele era alto, irmão.
Mas quando nós chegamos no arame farpado, que era a divisa da chácara dele, irmãos, para mim que eu tinha crescido, ele diminuído, eu não sei, eu só sei que eu olhei assim face a face, para eu ver a ele face a face, e o Senhor falou assim: abre os teus ouvidos e ouve, meu filho, meu servo, meu remido. O adversário falou que tu não tem parte comigo, porque tu tens pacto com ele. Assim diz aquele que era, que é e que será eternamente, que não tem mais pacto no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que se compare ao pacto do sangue inocente de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado no duro madeiro da cruz, que comprou para Deus e seu Pai povos de todas as nações, raças, tribos e línguas. Irmão, quando falou assim, olhou para lá, assim para fora, e falou assim: adversário, em outra palavra, viu, irmão, a partir de hoje nunca mais tu entrará nos termos do meu servo. Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, quando Deus selou ele com a promessa, irmão, eu não sei nem explicar muito, mas o Espírito de Deus tomava aquele irmão, sabe, irmão, era uma gratidão, eu não sei explicar, era uma alegria tão grande, uma linguagem tão maravilhosa, consoladora, poderosa. Santo é o nome do Senhor. Quando o Senhor tomou ele, novamente, irmãos, peguei ele aqui pelo pulso e nós saímos na beira do arame farpado. Irmão, quando chegava num canto, o Senhor fazia assim: daqui desse morão para cá me pertence, tu não entrarás mais. Entrava lá, chegava lá, desse morão para cá me pertence, aqui tu não entrarás mais. E o Senhor, irmão, rodeou a chácara inteira fazendo isso. Quando chegou no lugar que nós estava de princípio, saiu de mim. Quando saiu de mim, Senhor, vi que eu apertava muito o braço dele, soltei ele cheio de Deus. Eu olhei para baixo, estava tudo cheio de lodo, o sapato cheio de lama, estava tudo a calça. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. E aí fomos voltando para casa, baixei a cabeça e ele veio cantando um cântico espiritual em línguas tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai fazer uma libertação espiritual, irmão, na vida de alguém. Irmãos, quando entramos na casa, eu estava com a sede, e eu fui até a cozinha. O casal tinha ido mais além, e a irmã estava sozinha, a esposa, mexendo assim uns bolinhos com a varinha de madeira. Era sítio, né, irmão? Ela mexendo. Quando eu cheguei assim por trás da serva de Deus, eu fui pedir: irmã, me dê um copo de água. Mas quando eu abri minha boca, eu não consegui falar português. Quando abri minha boca, foi a linguagem. Aquela irmã olhou, aí ela pegou a varinha e jogou para o alto e gritou. A filha dela falou: filha, corre que o Senhor chegou na nossa casa. Aleluia. Aí a filha veio, correram para a sala, abraçaram ele. Eu fiquei na cozinha falando língua, sem água, sem nada. E quando eu voltei, estavam os três abraçados lá, e Deus libertou aquela casa completamente, irmãos, naquela manhã. Nunca mais voltei lá. Aleluia. Mas nesta noite Deus mandou contar esta obra que Deus fez na vida daquela família. E um dia eu contei isso numa igreja em São Paulo, e quando terminou, um irmão que é formado em história, né, historiador, ele chegou para mim e falou: o irmão talvez não saiba disso. Antes que houvessem cartórios, antes que houvesse regulamentações de leis, era assim que os poderosos delimitavam suas áreas. Ele jogava um mourão aqui e falava: daqui para cá é meu. Ia lá, jogava um mourão: daqui para cá é meu. E foi isso que o Senhor fez naquele dia, naquele lugar onde residia aquela família, e eles ficaram libertos. E eu estou glorificando a Deus. Agradeço a Deus, que só Deus faz isso, irmão. Só o Senhor pode fazer isso. Ao subir, o servo de Deus pediu para contar uma obra que Deus fez em 1995. Naquela época eu estava passando uma prova material muito difícil. Minhas 3 crianças eram pequenas. Eu tinha uma menina de 8, e uma de 6 e uma de 4. E naquela prova difícil, passando, irmãos, muitas privações, as crianças, eu tinha uma viagem para fazer para a região de Picos. E eu estava muito triste naquela manhã, e eu ia viajar porque um diácono, irmãos, ia me levar. E pela manhã passou um vendedor de algodão doce. A casa tinha um muro, a porta era fechada, mas a criança
minha pequena ouviu aquela buzininha do vendedor de algodão doce. E a de 4 aninhos chegou para mim assim, cheia de esperança. Aí ela olhou assim para mim, desfez o sorriso e falou: não tem dinheiro, né, papai? Ela tinha 4 aninhos. Eu falei: ô filha, não tenho dinheiro. Era 50 centavos. Era 50 centavos. E eu não tinha. E aquilo para mim me transpassou. Eu falei: não tenho, filha, papai não tem. Ela falou: tá bom, paizinho. Aí saiu brincando. Aquilo lá me feriu o coração. Eu fiquei numa tristeza tão grande. Quando foi para eu sair, falei para a serva de Deus, esposa, falei: bem, fica aí na comunhão. Se Deus fizer qualquer coisa, qualquer sinal, liga. O irmão falou: pode ligar, cobrar lá na casa dele. Me dá, me passa. Eu preciso, estou sem estrutura para atender. E viajei, minha alma chorando. Quando foi 2 da tarde, como não teve almoço, a irmandade já me viu contar isso. Eu tinha um vizinho, já mostrei isso para muitos que foram lá. Tinha um vizinho que morava em frente. E assim, pegado ao vizinho de frente, uma outra casa, e lá no quintal daquela família tinha uma mangueira carregada de mangas. Era tempo de manga, era final de ano. Ela estava carregada de mangas maduras, mas muita manga mesmo. Ali morava um casal, não sei se eles eram médicos ou enfermeiros, só sei que eles saíam, chegavam de branco, era o trabalho deles, saíam cedo, só voltavam à noite. Aí a pequena foi, esta mesma pequena pegou no dedo da mãe, mostrou a mangueira e falou: mãe, compra uma manga para mim. Aí minha esposa falou para ela: Nádia, minha filha, não tem dinheiro. Pede, mamãe, pede uma manga para mim. Aí minha esposa falou: filha, não tem ninguém aí, essa casa fica fechada o dia inteiro, filha, não tem ninguém. Faz assim, vão orar, vão, minhas filhas, vão orar, vão. Aí pôs as 3 para orar. Elas eram pequenas, como falei. E ficaram lá. Nisso chegou uma irmãzinha lá em casa, que às vezes aparecia lá para dar uma ajudinha para minha esposa. E era mês de muito calor, e minha esposa falou assim: Leane, enche a bacia grande de água para a Nádia ficar sentadinha lá, para não desidratar, sabe, irmão, o calor muito forte. E a menina começou a encher a bacia. Nisso, as crianças saíram do quarto quando a bacia estava cheia. Aí minha esposa estava ajeitando as coisas, olhou e falou: pediu, filha? Ela falou: pedi, mamãe. Mas quando a criança falou pediu, a irmãzinha estava lá fora, enchendo a bacia do pátio. Irmão, veio um vento em redemoinho que roda, um dia parado que não move uma folha. Teresina é assim, quem sabe conhece o clima rigoroso de lá. De repente veio aquele vento e girando e jogando coisa para o alto, e o vento foi lá para a mangueira. Quando chacoalhou a mangueira lá, derrubou um tanto de manga, e o barulho das mangas caindo chamou a atenção da irmãzinha. Ela foi a primeira que viu. Quando ela viu que uma manga desprendeu e flutuou e começou a vir para a nossa casa, quando a manga começou a vir, ela gritou: minha esposa: mãe Cleusa, corre aqui, olha uma manga vindo para cá. Minha esposa correu e lá vem a manga, irmão, flutuando, e vem passando por cima do telhado do dono da casa, cruzou a rua, passou por cima da fiação de poste da iluminação pública que era do nosso lado, e ela veio e desceu. Quando ela chegou com 1 metro de altura, aquele controle soltou ela caiu dentro da bacia d'água. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tomou minha esposa num pranto, falou: vem, minhas filhas, vamos comer esta manga. Deus preparou. Glória ao nome do Senhor. As crianças já eram seladas com a promessa. Minha casa virou uma festa naquele dia de tanta dificuldade. Ela ligou para mim, Deus me libertou, atendi a minha missão, e até hoje eu glorifico a Deus por esta obra que o Senhor fez. Então, irmãos, teria tantas outras, né? Mas a gente está sempre em Rio Preto aqui congregando, né? Com a irmandade. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Rogo das vossas orações, irmãos, para que nós possamos permanecer no que o Senhor nos tem confiado. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado, irmãos.